Estamos começando a segunda temporada do Ludoscast. Eu sou a Ana Clara, host desse podcast, e nessa temporada nós teremos a Jasmine, a co-host desse podcast. Olá pessoal, tudo bem com vocês? É um prazer estar começando esse trabalho aqui junto com a Ana Clara e eu espero que vocês gostem bastante dessa segunda temporada que a gente preparou com muito carinho, tem muito tema legal pra gente poder conversar. Essa segunda temporada tá muito legal. A primeira a gente tinha só a voz, né? Então nós temos o nosso canal no Spotify ali, Ludoscast, e agora nós teremos aqui para quem quiser assistir. Tem muita gente que gosta muito de assistir, né? E então os convidados dessa temporada estão muito legais, muito profissional, assim, de peso, para a gente falar sobre assuntos importantes sobre desenvolvimento infantil. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a carreira psicopedagógica, né, que é do interesse de muita gente aí que está na pedagogia ainda, está fazendo faculdade. Algumas pessoas já saíram, mas querem aí seguir esse caminho. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre a nossa carreira, sobre a nossa experiência, sobre a nossa trajetória, e vai ser um bate-papo bem legal. Eu acho que é sempre muito interessante a gente falar sobre isso, porque até eu estava conversando com a Ana quando nós estávamos pensando, né, sobre esse tema, em que muitas pessoas que estão ainda na graduação, por exemplo, de pedagogia, não têm a noção do quão amplo é o mercado de trabalho, né, para um pedagogo. E às vezes a gente se atém somente a formação para nos tornarmos professores na educação infantil, no EJA, e a gente não tem essa noção, a dimensão da quantidade de áreas que a gente pode atuar. E uma das formas da gente conseguir migrar também para essas outras áreas é através das especializações, né? De acordo com que você for identificando o que é o ideal para a sua carreira, o que você gosta, que eu acho bem interessante da gente estar discutindo e estar falando um pouquinho também para vocês, né? Para vocês terem essa noção sobre isso. E aí, para começar, a gente vai falar um pouquinho sobre o nosso histórico, né? Como a gente chegou aqui, como que a gente escolheu, como que foi o nosso processo mesmo até chegar agora como psicopedagogas, né? Você quer falar um pouquinho, Ana? Primeiro eu vou falar como que eu escolhi pedagogia, porque não foi um curso que eu quis sempre, né? Eu fui escolher pedagogia, eu tinha saído do ensino médio, então até da minha infância, era criança, eu falava que ia ser dentista, queria fazer odonto. Então eu prestei vestibular para odonto, e aí eu não passei. E aí eu ia estudar, fazer cursinho para prestar de novo. Só que o que acontece? Eu tive uma experiência que aí minha mãe falou assim: acho que você não tem nessa área que você tem que fazer não, né? Porque a gente tinha uma funcionária e ela falou assim: Ana Clara, lembrei de você ontem. Eu falei: por quê? Ela falou assim: porque eu perdi meu dente, olha. E ela abriu a boca, eu falei assim: meu Deus, não consigo ver essas coisas. Aí ela: mas você não quer ser dentista? Eu falei: a partir de hoje não quero mais. Mas é porque é sangue, eu não consigo ver sangue. E como que eu vou ser dentista se eu não consigo lidar com sangue, com machucado? Não consigo de jeito nenhum. Toda vez que eu machuco, quem cuida, quem faz curativo é minha irmã, minha mãe e hoje meu marido, né? Porque eu não consigo ver machucado, ferida, essas coisas. E aí eu fui pesquisar na internet cursos. Então eu pesquisei todos que eu me identificava. E o que eu mais me identifiquei foi a pedagogia. E aí eu entrei, né, no ano seguinte, ali em pedagogia na UFG, fiz todo o curso, só que eu achava que eu ia ser professora, né? A gente faz faculdade de pedagogia e na cabeça a gente vai ser professora. E na UFG tem algo que chama núcleo livre, você pode fazer matérias de outros cursos. Então eu sempre pegava algo de psicologia que estava associado ao desenvolvimento infantil nesse sentido de atrás do neurodesenvolvimento mesmo, né? E eu fazia vários, eu fiz um de dificuldade de aprendizagem, então sempre voltado a isso. E aí eu saí da faculdade e entrei na escola, que é o que acontece, né? Então depois da especialização, que aí eu comecei a minha atuação. Comecei só com reforço escolar, porque eu ainda não tinha psicopedagogia, né? Comecei só com reforço escolar, fiquei atuando ali um tempo até finalizar a pós e começar a atuar como psicopedagoga. E aí começou a minha trajetória, a minha carreira enquanto psicopedagoga. No meu caso foi bem semelhante. Até o curso que eu queria, na verdade, era o mesmo, que era odonto.
Hoje a Não. mesma coisa, exatamente, era o mesmo curso. Hoje a mesma coisa. Ou Hoje seja, eu a gente ia se penso encontrar de qualquer forma dentro seria na daquela psicopedagogia faculdade. ou na odonto, em alguma das áreas. Mas eu também queria fazer odonto até o meu ano de cursinho, na verdade. Eu terminei a faculdade terminei o meu ensino médio. E aí no terceiro ano, prestando vestibular, fazendo as provas, porque no meu último ano ainda tinha a prova da UFG, né, sem ser o Enem. Eu fiz também, foi primeira e segunda fase, né? Não era o Enem. E aí eu fiz, só que nessa época eu fiz para odonto, não passei na UFG. E aí continuei estudando, eu fui pro cursinho, queria muito o curso. E aí no final do cursinho, novamente eu não passei. E aí assim, eu passava para vários outros cursos, mas não passava para odonto. E aí eu fiquei mais um ano, aí nesse ano eu fui fazer um estágio, fui trabalhar porque né, eu estava bem estressada por conta de toda a demanda de estudo já de um ano de cursinho. E aí eu parei um pouco, fui trabalhar e comecei a fazer só as especificidades, as áreas que eu tinha dificuldade de estudar assim sozinha. Então eu fiz uma específica de matemática e fiz uma de redação para ir treinando sempre a escrita. E aí nesse período eu fiquei dessa forma e aí fiz o vestibular no meio do ano. Eu tinha passado lá na Univangélica em Anápolis. Aí eu fiz matrícula e tudo, contratei van, porque aí eu iria e voltava, né? Ia e voltava todos os dias. Um dia antes, as coisas de Deus, eu tinha ido pra igreja e aí aconteceu um monte de coisa que no final, conversando com os meus pais, eu falei que eu não iria mais. E aí a gente foi, desfez a matrícula e aí eu comecei a pesquisar cursos. E aí foi quando saiu a nota do Enem. E aí eu pesquisando os cursos, eu coloquei para pedagogia e passei. Aí quando eu passei, eu falei assim, então agora a gente vai começar a estudar. Eu entrei na faculdade, eu tinha 19 anos. E aí fiz, né, a faculdade. No meu primeiro ano eu fiquei dedicando somente à faculdade, aquela parte de fundamentos, né, que a gente tem lá. No segundo ano eu comecei um estágio. E aí nesse estágio eu fiquei nessa instituição, nessa escola por 3, 4 anos. Todo o meu período da faculdade, na verdade, foram 4 anos. O período da faculdade mais um ano depois de formada. E aí lá eu trabalhava como assistente terapêutica de uma criança especial. E aí isso foi me despertando o interesse por conta dos cuidados que eu tinha que ter com ele, do apoio pedagógico que eu tinha que oferecer. E a falta de experiência me fez buscar mais. E aí no mesmo núcleo livre, buscando a parte de inclusão, né, todas as questões de legislação, de aplicação, como trabalhar, como fazer, eu me interessei pela área. E aí até uma pessoa muito especial, que inclusive vocês vão ver aqui no próximo episódio, que era mãe de um aluno da sala que eu trabalhava, que virou para mim e me deu a sugestão de fazer análise comportamental aplicada, porque ela falou que vivia com esse perfil. E aí, então, no último ano da faculdade, algumas instituições permitem, né? Eu comecei a fazer essa especialização, terminei após a minha graduação, depois que eu peguei o meu certificado. Eu terminei essa especialização em aba e depois fui fazer psicopedagogia e depois fiz neuropedagogia e psicomotricidade. E aí, assim, já nesse processo, eu comecei a trabalhar com reforço escolar, porque entrou pandemia, logo após isso, eu comecei como reforço escolar, comecei também trabalhando em uma academia de estimulação de psicomotricidade, e aí depois disso eu recebi um convite para atuar como psicopedagoga numa clínica, e estou aí desde então. E aí hoje a gente está aí desenvolvendo projetos dentro da área de análise comportamental e psicopedagogia, então trabalhando aí a aprendizagem e comportamento juntos. E a trajetória basicamente foi essa, bem semelhante com a sua, inclusive. Com certeza. E é engraçado que quando eu comecei, como reforço escolar, eu já sabia que eu não queria ficar no reforço escolar, embora eu goste muito do reforço, porque eu já dava um reforço diferente e hoje eu trago para a clínica esse reforço, que não é aquele reforço onde a criança fique dependente, porque as crianças ficam dependentes daquela ajuda o tempo todo. Se você está sempre ao lado da criança, ela vai ficar dependente disso.
né? E aí ela vai começar, eu sempre falo, a criança começa a usar da habilidade do adulto, ela para de usar de uma habilidade que é dela, né? Então ela já não para pensar em resolver aquele problema, porque ela sabe que tem alguém ali para ler por ela, para ajudar a responder. Então eu sempre tive muito esse cuidado ali no reforço escolar. E eu já sabia que eu queria dar um atendimento diferente para as crianças no reforço. Só que eu estava meio perdida ainda, porque eu não conhecia ninguém da área. E eu fui buscar, fui fazer cursos, né? Fui ali aperfeiçoar essa prática. E aí eu atendia somente domiciliar na época, então eu sempre falo, não espere o perfeito. Use o que você tem hoje, faça como você consegue hoje, né? E vai melhorando isso, porque senão a gente não começa nunca, né? Então eu não tinha espaço, eu não tinha, né, um local para atender, mas eu tinha o carro, né? Era ele, então eu ia atender, fazer esse atendimento domiciliar. E hoje eu gosto muito do atendimento domiciliar, tanto é que hoje eu separo uma tarde da minha semana para fazer atendimento domiciliar, não larguei totalmente. Então todos os profissionais aqui da clínica hoje fazem atendimento domiciliar também, porque é algo que eu gosto. Eu também faço. Até hoje eu tenho alguns pacientes também que eu atendo domiciliar, e é realmente muito legal porque a gente sai um pouco do âmbito de clínica, né? Daquela questão de estar só ali você com a criança. Aqui a gente tem um ambiente controlado, e aí, quando você vai para o ambiente da criança para fazer a intervenção, a gente muda, e também a gente tem a oportunidade de proporcionar uma nova aprendizagem, proporcionar a questão da gente poder ensinar aquela criança também a estudar no ambiente dela, né? Poder trabalhar naquele ambiente, adaptar aquele ambiente para que ele seja um ambiente que proporcione a aprendizagem para ela. Sim, e organizar também, né, o ambiente dela, porque quando vem no consultório pra gente, a gente trabalha com eles ali. Quando a gente vai em casa, a gente realmente vê o ambiente que ela tem para estudar, né? E aí é muito interessante, porque aí a gente consegue fazer essa intervenção também pra gente auxiliar essa criança que muitas vezes tem dificuldade nesse processo de estudo, né? Então a gente consegue organizar esse ambiente também para poder proporcionar para ela. Uma das coisas assim que eu queria também mencionar é a respeito da quantidade de áreas, né, que o pedagogo pode trabalhar, que não é só na sala de aula. A mesma questão que a Ana falou a respeito de sabia que não era ali ainda que queria, mas estava tentando procurar, estava tentando chegar nesse local. E comigo foi da mesma forma. Sempre que eu estava na escola, eu gostava muito de trabalhar com AT, porque eu trabalhava diretamente com a dificuldade, com uma criança que tinha dificuldade, né? Então era uma área que eu gostava. E aí, na época que eu estava na escola, eu tinha 2 anseios, assim. Um é porque a gente tem que ter uma progressão de carreira, né? E como eu era assistente, em algum momento eu tinha que me tornar professora regente. Por questões salariais, enfim, de tudo. E porque a gente quer, de fato, a gente estuda para se tornar um professor regente. E aí o meu anseio era, quando eu me tornar professora regente, eu não vou conseguir lidar diretamente com essas crianças. Porque o professor regente, ele planeja a aula, ele organiza tudo, mas ele não consegue estar com uma atenção voltada especificamente para um aluno só, né? Então ele tem que ter uma visão do todo. E aí é por isso que tem os assistentes que auxiliam, né, nesse processo. E o Principalmente quando a criança precisa daquele acompanhamento de perto, né? O professor, ele tem por obrigação ali de uma prática mesmo, de sala de aula, acompanhar todas as crianças, né? De ter um olhar diferenciado para todas as crianças, mas algumas crianças precisam desse contato muito perto, muito direto, né? Sim, e aí eu sabia que como professora regente eu não ia conseguir fazer isso, porque não teria como eu dar essa atenção específica para uma criança só. E aí eu já sabia disso, e aí isso me incomodava. Eu ficava assim, então eu vou fazer o quê? Né? Porque como professora regente eu sei que eu não vou conseguir. E eu também tinha uma vontade de alcançar mais pessoas, sabe? Não somente no ambiente escolar, mas levar um trabalho além daquilo para outras pessoas. E eu também sabia que talvez naquela posição ali eu não ia conseguir desenvolver tudo isso que eu queria desenvolver. E aí foi quando eu comecei a procurar também outras coisas, outros caminhos para tentar seguir. E aí eu fui me encontrando dentro dessa área.
fui descobrindo junto com cada paciente, junto com cada criança. Ainda faço os atendimentos domiciliares também, mas é importante a gente ter essa sensibilidade, porque na faculdade, de fato, a gente só vê a perspectiva escolar. Sim. Ou então, se não for como professor, como gestor. E nem todo mundo quer também essa área, né? E às vezes as pessoas até menosprezam mesmo a pedagogia por achar que é somente isso. Mas o pedagogo, ele tem função em diversos outros lugares fora o ambiente escolar, sabe? Por exemplo, o que eu acho legal, se você fizer uma especialização, você pode trabalhar, por exemplo, com pedagogo hospitalar, né? Numa ala infantil de um hospital, para poder trabalhar com isso. Você também pode trabalhar em empresas, né? Tem as especializações que te permitem trabalhar em empresas lidando com pessoas. Então, assim, é uma área muito ampla e hoje em dia, na nossa área, já tem mais pessoas, sim, né? Mas na época que a Ana Clara começou, um pouco antes de mim, e eu comecei depois, assim, hoje já tem mais pessoas. Hoje tem a internet, né? A gente segue muita gente. Às vezes eu paro pra pensar e falo assim, nossa, como seria a minha prática hoje se eu trabalhasse em escola, se eu trabalhasse em sala de aula e seguisse os profissionais que eu sigo? Qual o olhar que eu teria para os alunos? Hoje a gente tem a internet que ajuda muito isso, as redes sociais, né? Que a gente pode acompanhar e ter mais informação. Sim, isso proporciona pra gente, né? Um contato com outras pessoas e com outras experiências também, sim, né? Eu acho também bem interessante. Então hoje a gente já tem esses veículos que facilitam, né? Pra gente poder trabalhar. E eu acho interessante a gente trazer esse tema aqui, porque eu e a Ana mesmo, a gente já até comentou que a gente recebe muitas mensagens, tipo assim, que especialização que você fez para você trabalhar desse jeito? Sim. Como que você fez? E tudo, porque hoje, especificamente, nós somos profissionais da área da saúde, né? A gente trabalha com educação, mas nós lidamos também com a parte da saúde. Então, hoje se tornou um pouquinho diferente esse lugar e como fazer para mudar esse lugar, né? De acordo com as nossas vontades, as nossas experiências e formações, o que a gente vai conseguindo trabalhar para poder fazer. Sim. E sobre essa atuação, a gente fica meio perdido, não sabe por onde começar, né? E a gente fica angustiado também, quando você falou que a gente recebe mensagens com as pessoas perguntando, como você fez? As pessoas, elas começam, mas elas já querem ter algo grande, né? E se a gente não mudar a nossa forma de enxergar, isso atrapalha muito a nossa prática, muito. Eu lembro que quando eu comecei, eu ficava angustiada porque eu queria um espaço. Eu queria um espaço para atender. Então, eu ficava procurando isso. E parece que eu ia me sentir completa se eu tivesse um espaço, até eu mudar essa forma de enxergar. Quando eu mudei essa forma de enxergar, eu falei assim, não preciso esperar um espaço para eu me organizar, para eu dar um bom atendimento. Eu dou o meu melhor aqui, porque a criança precisa do profissional, não é do espaço, né? E aí, quando eu mudei esse pensamento, mudou tudo na minha prática, né? E aí, eu já, na época, eu já me registrei ali como MEI. Então, foi algo muito importante, porque eu já senti, olha, já mudou alguma coisa, né? E aí, já escolhi um nome, já falei com designer, já registrei empresa, né? Então, assim, registrei minha marca, né, aliás. E aí, com isso a gente vai crescendo. Aí eu começo a perceber que é a minha atuação, né? Eu não preciso ter algo perfeito para dar o melhor para aquela criança, isso vai mudando. Então, quando a gente começa, a gente tem que usar aquilo que a gente tem, os recursos que a gente tem. Eu uso os recursos que eu tenho, mas eu não permaneço ali. Sim. Eu vou modificando, eu vou investindo, né? E os profissionais não podem viver só de dicas. Dicas no Instagram, né? Dicas de outros profissionais, dicas de stories. Isso é muito importante, porque a gente, nossa, olha, isso vai me ajudar em tal caso. Nossa, eu vou fazer isso com o meu filho, porque isso vai dar certo. Nossa, tem uma criança que eu atendo que não está conseguindo aprender o alfabeto. Essa dica eu vou usar, né? Isso é uma coisa que eu uso para algo específico. Mas eu moldar toda a minha prática em dicas
né? Isso vai fazendo com que meu atendimento fique raso. Aí já não é o lugar que eu atendo, já é a pessoa que eu sou, né? E aí o profissional que tem que buscar. E uma coisa que eu aprendi é que pós-graduação, ela te dá o básico. A gente tem que buscar por fora. Sim. Né? Porque às vezes a gente achava, vou fazer psicopedagogia e eu vou atender e tal. E aí lá te ensina só o básico, só o raso. Né? A quantidade de supervisão que eu dou para avaliação é muito grande. Porque é algo que a gente não aprende na pós. A gente aprende que tem que avaliar, como avaliar, né? Mas uma avaliação que a gente identifica a criança como ela é, na estrutura familiar dela, né? Com as oportunidades que ela tem, é diferente. E na minha prática, é uma busca que eu faço de conhecimento mesmo, né? E na faculdade a gente aprende mais a escola. Se a gente for seguir a linha da faculdade, a gente termina a faculdade, vai para a escola e vai viver na escola. E eu adoro a escola. Né? Não sei você, quando eu passo em frente a uma escola bonitinha, eu falo assim, ah, meu Deus, será que eu tenho espaço na minha agenda para dar aula na escola também? Porque eu gosto. Tem gente que não gosta, tem gente que não se identifica, né? E acaba saindo da área, indo para outra coisa, porque não se identificou ali com nada. E eu acho que as faculdades deveriam trabalhar mais essas outras áreas, né? Sim, dar apresentar outras. Exatamente, dar oportunidade. Olha, não só na sala de aula você vai trabalhar, né? Tem outros campos aí que você pode explorar. Tem como você migrar para outras áreas dentro da pedagogia que você consegue se identificar, né? Exatamente. Eu também gosto bastante de escola, gosto muito de escola. Mas eu sempre gostei muito de trabalhar com inclusão, então é um negócio que assim, é igual eu falei, na escola, na minha progressão de carreira, eu não iria conseguir trabalhar diretamente. E aí, assim, realmente, hoje eu gosto muito do lugar em que eu estou, sabe? Que eu lido diretamente com inclusão, com dificuldades. E assim, eu me satisfaço muito porque eu estou na escola direto, né? Sim. Então eu estou o tempo todo. E aí hoje, por exemplo, meus colegas que foram colegas de trabalho hoje são parceiros aí da equipe multidisciplinar, né? Que a gente acabou se trombando aí, eu como psicopedagoga, as meninas como professoras. E isso também é muito importante. Elas são peças fundamentais, todos nós dentro dessa equipe multidisciplinar, nós somos fundamentais, né, para essa área. O que você falou a respeito de estudo é muito interessante, que muitas pessoas falam assim, você fez a pós em psicopedagogia, mas parece que todo professor faz a pós em psicopedagogia. É verdade, é uma pós que muita gente faz. Mas assim, é uma pós que, para quem quer estar na escola, te ajuda em muitas questões para você identificar fatores de dificuldade. É um olhar diferenciado que você começa a ter para os seus alunos com dificuldade. Exatamente, então facilita também nessa questão. Então muitos professores fazem e continuam na escola aplicando a psicopedagogia ali no ambiente escolar mesmo. Mas muitos migram também, né? E como se destacar num ambiente em que existem muitos profissionais dessa área? Aí é uma coisa que você falou que eu acho extremamente importante. A primeira coisa é estudar, né? Buscar ter o máximo de conhecimento que você puder, buscar sempre melhorar seus recursos, buscar sempre melhorar a sua atuação mesmo, coisas novas, trazer coisas novas. Se desafiar enquanto profissional, eu acho que é muito isso, assim, no momento em que a gente entra na nossa zona de conforto, a gente para de se confrontar, a gente vai ficando parado e aí a gente perde muitas aprendizagens. Então eu acho que assim, nesse momento é a gente se confrontar mesmo, se desafiar, nos colocar à prova, novas aprendizagens, novos estudos, conhecer novas pessoas, né, estar sempre em contato com outros profissionais. Eu acho que isso também é bem interessante para o nosso crescimento. E um outro ponto é que cada profissional tem a sua forma de trabalhar. E aí cada família, cada criança vai se identificar com um profissional específico. Tem espaço para todo mundo, né? Tem espaço para todo mundo. Igual assim, eu e a Ana Clara, nós temos algumas formações que são semelhantes, mas ela tem uma metodologia, uma forma de trabalhar, uma forma de cativar a criança, e eu tenho a minha forma específica. Né? Então ela está mais focada em uma área específica, eu estou mais focada em outra área específica e tem espaço para todo mundo, né? Dessa forma todo mundo cresce, a gente consegue trabalhar com essas crianças e melhorar essas aprendizagens deles, né? Porque o nosso foco deve ser a criança, né? Exatamente. E quando a gente fala de clínica, você falou de
estudar e tudo mais, a clínica ela faz isso, ela tira a gente da zona de conforto. Porque se hoje eu trabalho atendo uma criança com um transtorno específico de aprendizagem, amanhã pode entrar uma criança com o mesmo diagnóstico, totalmente diferente. Exatamente. E aí isso me tira da zona de conforto, porque eu não posso ficar usando só a minha prática como um conhecimento. Eu tenho muita prática. A prática, ela te dá um feeling sobre as situações, sobre o que fazer, sobre como compreender. Isso é muito importante. Tempo de prática é muito importante. Mas eu não posso usar só isso como um conhecimento. Não, eu sei lidar porque eu já atendo uma criança, mas eu preciso estar em constante busca. É a mesma coisa do professor em sala de aula, está há 3, 4 anos na mesma turma e aí não faz um plano de aula novo. Recicla o do ano passado, sendo que são outras crianças, um outro contexto em sala de aula, tudo diferente. Sim. E aí é hora de buscar conhecimento, buscar outra direção ali. E sobre estilos, é muito engraçado porque é uma área que está crescendo muito da psicopedagogia, mas cada um tem o seu jeito, o seu estilo, o seu jeito de avaliar, de fazer a intervenção. Muita gente tem medo, se eu ensinar tudo para fulano, porque tem gente que me pergunta, mas como que você dá tanta supervisão assim? As pessoas vão começar a fazer a mesma coisa que você faz. Não vai fazer a mesma coisa, porque eu tenho o meu jeito, o meu olhar sobre as situações. A outra pessoa, outro profissional, eu posso dar tudo na mão dele, mas ele vai ter o jeito dele, que é diferente, Então a gente tem que agregar isso. E é muito bom a gente colar em profissionais que a gente se identifica, A gente se identifica com alguns profissionais, outros não. E não necessariamente aquele que a gente não se identificou é ruim. A gente só não se identificou com ele. E como isso é importante até pra gente fazer supervisão. Então, para quem está começando, é importante, além da pós-graduação, investir em bons livros, porque, assim, tem muitos livros, mas infelizmente alguns livros são muito rasos, Sim. Eu já comprei alguns livros que eu falo assim, gente, por que eu comprei esse livro? É muito básico, Mas tem alguns muito bons que a gente precisa ter, Tem aquele livro lá, Transtornos de Aprendizagem, que todo mundo fala assim, é a Bíblia do psicopedagogo. E de fato é um livro de estudo riquíssimo, que a gente aprende muito ali. A gente quer ver sobre aprendizagem, sobre TDAH, paralisia cerebral, dislexia. Entendendo como o cérebro dessas pessoas vão aprender, é muito rico, é muito importante. A gente precisa ir nessas fontes, além de fazer a supervisão, mentoria, cursos com profissionais que a gente se identifica. Exatamente, é muito importante. Em relação a essa pesquisa, eu acho que assim, a gente tem que se ancorar em bons materiais, e grudar em bons profissionais. Eu acho muito importante a gente ter uma relação com outros profissionais também, porque a gente aprende muito nesse contato, Esse contato para a gente é muito rico, a gente vai tirando diversas informações. E como a Ana falou, a gente tem um olhar diferenciado, Eu posso aplicar os mesmos testes que a Ana aplica, mas o meu olhar para aquele teste, às vezes até a forma como eu vou escrever aquela avaliação é diferente. Então, assim, cada profissional tem a sua especificidade e, assim, essa é uma dica valiosíssima mesmo, sair, pesquisar, ter bastante conhecimento, Então, buscar, até porque a gente tem na literatura, tá lá, tem o transtorno do espectro autista, tem o TDAH, tem transtornos específicos de aprendizagem, tem tudo isso, mas cada criança vai apresentar isso de uma forma diferente. Então, assim, eu tenho que ter conhecimento e sabedoria para eu conseguir discernir e identificar a criança como um ser singular, indivíduo. Então, assim, independente se o transtorno caracteriza tantos sintomas, às vezes a criança não vai apresentar todos eles, vão apresentar de formas diferentes. Então, eu tenho que ter o conhecimento para eu conseguir lidar com tudo isso. Então, assim, não é só, eu sou psicopedagoga, eu tenho que aprender sobre TDAH, TEA e transtornos específicos de aprendizagem. Não. Tem que aprender sobre desenvolvimento infantil. Exatamente. É muito importante. Saiba sobre desenvolvimento infantil,
sobre marcos do desenvolvimento, que você vai entender e compreender quando uma criança chegar para você na avaliação. E psicopedagogos, pessoas que querem atuar nessa área, tenham o DSM-5. Ele pergunta muito, você acha que compensa adquirir? Compensa demais. Se dê de presente. É um presentão aí, né? Um baita presente. É um baita presente. Ele o que você quer de dos namorados? Um DSM-5. Muito obrigada, por favor. Não é? É um presente caro, inclusive, tá, gente? Sim, porque é um investimento que a gente tem que ter. Quando a gente termina uma avaliação, as meninas que fazem supervisão comigo, elas sempre vêm. O resultado da avaliação deu esse daqui. O que você acha que é? Eu falei assim, vamos no DSM-5. Vamos ver se essa hipótese que você levantou aqui faz sentido. Não é só eu acho, né? A criança mexe demais a perna. Mas será? Eu acho que é a ansiedade. Exatamente. A gente precisa identificar, né? Tem que ter esse cuidado. E isso a gente se ancora mesmo em materiais e supervisão. Como a Ana Clara falou, assim, até eu mesmo no meu começo, a Ana Clara foi minha supervisora em muitos momentos, eu fui mentorada dela. Eu acho importante a gente estar em conjunto com esses outros profissionais que têm mais experiência, que já têm mais tempo de carreira, que pode nos auxiliar. Então, assim, essa também é uma das dicas, né, para você que quer seguir uma carreira de psicopedagogo, procurar bons profissionais para você fazer amizade, para você, né, ter uma relação ali uma relação profissional também, que você possa tirar suas dúvidas e questionamentos com esse profissional. Em relação a locais, gente, a gente não dá um passo maior do que a perna. Né? Exatamente. Na verdade, a gente sabe quando tem que dar. Eu subloquei. Quando eu fui montar meu primeiro consultório, eu subloquei um consultório, uma sala dentro de uma clínica. E aí eu montei tudo bonitinho, né? Mas eu só fiz isso quando eu não tinha mais horário na agenda. E eu não conseguia atender mais ninguém. Eu falei assim, agora é o momento. Só que assim, eu separei um dia da semana pra fazer isso e o restante era todo auxiliar ainda. Eu não parei. Aí eu só parei depois, 2 anos depois, porque aí eu montei o consultório, que aí eu já não conseguia mais. E aí eu comecei a montar a equipe. Falei, não, então agora eu vou pegar uma psicopedagoga, trazer pra equipe pra fazer o domiciliar e eu faço o consultório, né? E aí depois montei a clínica e aí a equipe hoje já tá bem maior. Mas assim, a gente sente quando é hora de crescer, né? A gente já não precisa começar do tamanho da pessoa que a gente vê no Instagram. Aquela pessoa teve uma trajetória que às vezes ela não mostra, né? Mas cada um tem sua história. Isso é muito importante. Até recentemente mesmo, uma pessoa virou assim pra mim, um outro contexto, né? A conversa, mas ela virou assim pra mim e falou assim, a gente não sobe uma escada de 5 em 5 degraus, a gente sobe de 1 em 1. Exatamente. Né? Então, aos poucos ali, de acordo com o que você for percebendo também a sua expressão mesmo. Porque o que acontece? Quando a gente começa em qualquer profissão, a gente não tem tanta expressão, né? Porque a gente está começando, é recém-formado, a gente ainda tem uma cabeça muito ingênua, muito imatura, tem muita coisa que a gente precisa passar e aprender. Então, assim, no decorrer do tempo, a gente vai conseguindo uma expressão. Não tem nada melhor do que o marketing digital do boca a boca. Você vai fazendo o seu trabalho e a pessoa que você atende já indica para outra pessoa e para outra pessoa, e aí você vai se tornando conhecido. Você vai formando uma agenda, vai formando, né, vai tendo mais pacientes, vai tendo expressão e as pessoas começam a te procurar pelo seu trabalho. E aí, a partir desse momento que você fala assim, opa, não, agora aqui a gente consegue crescer. Então, saber também se posicionar, né, dentro desse crescimento mesmo na autoridade é importante para a gente começar a dar passos maiores, né? Eu acho bem importante. A gente tem diversas opções. Se você não quiser montar uma clínica, você aluga um consultório dentro de uma clínica. Nem todo mundo precisa ser dono de clínica, né? Uma vez nós duas estávamos conversando sobre isso. Nem todo mundo vai ser dono de clínica. Não. Eu mesma não sou dona de clínica. Eu amo. E você já falou, você não tem vontade de ser dona de clínica. Isso não faz... não cresceu. Muito pelo contrário. Na verdade, a gente precisa disso, né? Então, assim, hoje, por exemplo, eu subloco o consultório e eu trabalho, tenho os meus pacientes, estou com os cursos agora também, né?
E aí eu gosto muito de dar aula, inclusive a gente tem já algumas turmas, já tivemos algumas turmas dentro da análise comportamental aplicada, e eu faço o meu trabalho dentro dessa área, igual eu conversei quando eu falei com a Ana Clara, eu falo assim, Ana, talvez lá na frente seja um desejo, agora eu tô bem. Então assim, nem todo mundo vai ser dono de clínica. Porque isso também envolve você pensar como empresário, né? Sim. Eu venho de uma família de empresários, então isso pra mim é muito mais simples. Meu marido sempre fala, a sua forma de enxergar o mundo é diferente, porque dentro da sua casa era assim. Sim. Do meu marido é uma família de servidores públicos, então a forma deles enxergarem é diferente. Sim. Tanto é que meu marido é servidor público e uma vez eu falei pra ele assim, por que você não vai trabalhar na Google, Microsoft, essas coisas, né? Meu marido é engenheiro de software, então eu falei assim, você tem que trabalhar nesses lugares, tal. Ele olhou pra mim e falou assim, porque eu não quero, porque eu sou servidor público. Eu falei, não, então tá bom, cada um tem seu perfil, né? E aí hoje, tanto ele conviver com a minha família, hoje ele tá uma empresa, ele é servidor público, e aí nós dois juntos temos uma empresa, e a gente vai entendendo isso, nem todo mundo precisa ser empresário, porque ser empresário não é só você ali atender, envolve toda uma gestão, né? Sim. E as meninas aqui da clínica, que trabalham aqui na clínica, fazem parte da equipe, eu sempre falo isso para elas, né? Nós somos uma família, uma equipe que cresce juntos, elas têm liberdade para trazer planos, para falar, olha, eu quero isso, né? E fazer parte da equipe é uma organização. E essa questão aí que você falou, como psicopedagogo a gente já tem uma independência, né, diferente. Esse também é um ponto que difere bastante da escola, da formação do professor. Porque o professor, obviamente, existem instituições que dão maiores liberdades, né, para o professor executar seu plano de aula, para o professor montar a sua aula, mas existe ali um filtro, né, que tem que ser passado. Como psicopedagogo, eu trabalho para mim. Então, assim, é a teoria que eu estudei, vou pegar, vou fundamentar, vou pensar em uma forma de aplicar aquilo para minha criança. Você faz o que você realmente acredita. Exatamente. Né? Então, é dentro da minha metodologia, o que eu trabalho, o que eu vivencio, e eu vou lá e vou aplicar. Um exemplo mesmo que eu dou disso é na minha área com alfabetização especial, né? Como eu trabalho com análise comportamental, eu tô sempre mesclando as duas coisas e é um método meu. Sim. Entendeu? Eu estudei, eu formulei e eu criei um método meu, e esse método eu aplico com os meus pacientes. E a resposta do método é o resultado da evolução das crianças, né? Então, assim, hoje a gente eu já penso em levantar, talvez, não, vamos fazer turmas, vamos mostrar esse método, porque eu tenho muito dessa área, né? A Ana, no caso, também tem dos cursos e tal, ela também gosta bastante, mas eu tenho muito dessa área, eu gosto muito de dar aula para adultos e falar sobre essas metodologias que eu trabalho. Então, assim, a gente tem diversas áreas para trabalhar, sabe? Eu acho que a gente só tem mesmo que se permitir estar com a cabeça mais aberta e conseguir identificar novos ambientes. Sair do comodismo, eu acho que essa é a expressão, sair do comodismo, porque acaba que a gente se acomoda trabalhar na sala de aula, né? Essa atuação na sala de aula. A gente só chega, faz o que tem que fazer, e é um trabalho que exige muito da gente, né? Porque a gente está lidando ali com crianças que são na fase do desenvolvimento ali que mais precisa da nossa atenção, né? Mas eu me perdi. O que eu tava falando? Você tava falando sobre a importância da gente estar dedicado. É isso. E aí acontece. E aí a gente quando a gente está na sala de aula de acomodar, a gente acaba acomodando, porque quando eu vou para uma atuação que eu quero, isso eu tô falando de pessoas que estão na sala de aula que querem ir para psicopedagogia, né? Tem perfis e perfis, né? Fica com medo de arriscar. Sim. E realmente, quando a gente sai da escola e começar algo novo, algo que precisa da gente, é algo que precisa, é um desafio, né? Que a gente precisa estar arriscando.
Então a gente precisa disso, é sair da zona de conforto. É isso, né? Sair da zona de conforto. E no início a gente fica um período em casa, um período na escola, um período, né? Vai aos poucos, né? Você vai dividindo seus horários. À medida que a demanda vai aumentando, a gente vai percebendo, vai sentindo, né, o que precisa mais da gente do nosso tempo. Essas são dicas valiosas. Eu acho muito... Vai com calma que você chega lá, né? Vai com calma, vai passinho de formiguinha, é um dia de cada vez, um aprendizado de cada vez. Com o tempo a gente vai adquirindo mais experiência, vai tendo contato, vai tendo esse feeling do dia a dia mesmo, e aliando com os estudos, obviamente, como a gente falou, que é o que vai te amparar, né? O que vai te moldar como um bom profissional dentro dessa área. Então, assim, busque, pesquise, esteja sempre em contato com novos conhecimentos, com novas pessoas da área, para que você possa ir desenvolvendo o seu lado profissional dentro dessa área específica, né? E é isso, eu acho que assim, a nossa dica para vocês aqui é hoje. Eu acho que esse primeiro episódio a gente queria muito trazer sobre isso, porque é algo que eu recebo muito de questionamento e a Ana também recebe. Então eu acho importante a gente explicar um pouquinho para vocês, né? Como que foi essa trajetória, o que nós fizemos. E essas dicas também, né, que a gente pode dar para vocês do que a gente já passou. Sim, e às vezes as pessoas vêm, eu recebo muito assim, nossa, sua clínica é linda, me conta como você começou. Porque as pessoas já querem saber, você já começou com a clínica ou não? Não, a gente começa dando paciente comigo, eu vim da escola, eu trabalhava na escola. Então quando eu saí, eu namorava ainda o Bruno, e ele falou assim, mas você tem certeza? E se não der certo? É porque eu tô largando algo que eu tenho certeza ali que eu tenho. O CLT ali, a carteira assinada. Exatamente. E eu tô indo pra algo totalmente novo. E eu larguei tudo. Eu não larguei só um período, eu larguei tudo. Né? Porque quando eu saí da faculdade, eu falei assim, eu vou trabalhar só um período e no outro período eu vou tirar pra mim. Eu vou trabalhar só um período. E hoje eu saio de casa às 6 da manhã e chego em casa 9, 9h30. Um período só. Um período de um dia inteiro. Exatamente. Mas aí eu saí da escola e meu pai ainda falou assim, fica 6 meses estudando sobre o atendimento. E depois de 6 meses, que você já realmente tiver algo mais consolidado, você começa. E aí, depois de 3 meses eu já comecei. E foi esse passinho mesmo, né? Eu sabendo o meu tempo, indo devagar, compreendendo, fazendo ali, buscando conhecimento, fazendo meu nome. E assim a gente vai crescendo, né? De um dia pro outro, né? Isso aí que você tá falando é muito engraçado. Na minha época também, que eu saí da escola, nossa, mas muita gente falou, nossa, mas você tem muita chance de pegar uma sala com professor. E aí hoje titular. Nossa, como eu te admiro como Exatamente. E assim, eu ouvia, nossa, mas por que você vai sair? Não, você é louca. Não, mas você tem carteira assinada, você tem a segurança. Isso é um outro ponto que às vezes pode ser conflitante. Sim, né? A zona de conforto, né? A questão financeira, porque você tem uma carteira assinada, você tem férias, 13º, você sabe que hoje você não tem férias, hoje você não tem 13º. Não tem, tá? Se você tirar férias é de uma semana no máximo. Estourando. E aí você ainda tira pensando que você tá perdendo ainda. Mas assim, esse trabalho, ele é conflitante. Na minha época foi da mesma forma, assim. Muita gente achou que eu era doida mesmo, de estar saindo, de estar largando. Mas é o romper mesmo e entrar no desconhecido, sabe? É de fato uma área totalmente nova. Para quem tá na pedagogia, que você for entrar... o olhar é totalmente diferente. O nosso olhar não é somente educacional, o nosso olhar é clínico. Então, ele é um olhar diferente. E essa perspectiva que a gente tem que ter, ela vai sendo moldada, né, no decorrer do tempo. Então, assim, os desafios, eles estão aí, mas vai ser em qualquer lugar. Se vocês quiserem ficar na escola, vai ser também em todos cada um os tem um lugares. perfil. Tem profissional que é só da escola e a gente precisa, né? Nem todo mundo precisa virar psicopedagoga. A gente conhece, inclusive, umas maravilhosas. Maravilhosas, que inclusive uma delas vai estar aqui com a gente. Exatamente, vai vir aqui também. E assim, eu acho que é como você falou, cada um tem seu perfil. Tem seu perfil, a gente precisa de todos. E esse negócio de sair da zona de conforto, pisar no desconhecido, às vezes eu falo pro Bruno, a gente tá ou em casa, ou indo pra algum lugar, e eu falo assim, já pensou se eu tivesse tido medo de sair da escola?
eu não teria ideia de onde eu poderia chegar. Uhum. Porque a gente sai, é um tiro no escuro, né? A gente não tem ideia do que pode acontecer. A gente é como se, assim, a gente entra dentro de uma caverna onde a gente não enxerga nada pra ver o que tem lá no fundo. Exatamente. E se eu não tivesse saído, nunca que eu teria ideia disso. É aquela coisa, né? A gente arrisca e espera pra ver o que é que vai Exatamente. virar. Obviamente, não arrisca sem pensar, não é isso, né? Tudo Com programado, certeza. tudo planejado. Por isso que eu falo, sai só um período da escola, o outro fica. Vai testando, ver como que é, que Exatamente. funciona, se você realmente vai gostar, porque de fato é uma área bem diferente. Então, assim, fazendo testes, né, Sim. pra poder identificar tudo isso. Sim, e pra depois todo mundo vai olhar e falar assim, nossa, que sorte você tem, né? Ah, E sorte. tomara que quando a sorte encontrar, você esteja trabalhando, né? Tipo isso, eu Quando a trabalhando sorte me muito. encontrar, que eu esteja trabalhando muito. Exatamente. Tudo é muito fruto mesmo de trabalho, né? De dedicação. Sim. Em qualquer área, não é só na psicopedagogia, em todas as áreas a gente precisa disso. E realmente, hoje, assim, as pessoas que falaram que a gente era louca estão aí elogiando, né? Estão Exatamente. falando, mas assim, eu acho que as dicas valiosas Sim. que a gente tinha para dar, assim, contribuir um pouquinho com vocês sobre as nossas experiências, né? Dentro da psicopedagogia era isso. Isso, eu esqueci de novo o que eu ia falar. E ninguém cresce sozinho, né? A gente tem que ter isso em mente sempre. Ninguém cresce sozinho. Eu não cresço sozinha achando que eu sou autossuficiente. Eu cresço com o outro. Né? Juntos nós sempre somos mais fortes. Então a gente tem que aí se aproximar de pessoas que a gente se identifica. Igual você falou, ancorar nos estudos e se aproximar de pessoas que a gente se identifica. Isso é muito importante. Né? Quando eu comecei, eu tive profissionais que me ajudaram muito. Né? Eu tenho assim, um coração extremamente grato a uma profissional que falou assim, quando eu estava começando, ela vem aqui no meu consultório que eu vou te ensinar algumas coisas. E isso pra mim foi assim, um divisor de águas mesmo. Então a gente precisa disso. Né? Não ter medo de ir atrás de, nossa, eu gosto de você, te admiro, então assim, vou te acompanhar. A gente tem nossos anjinhos da guarda, né? Exatamente. Que auxiliam bastante. Exatamente. E ficamos aqui no nosso primeiro episódio da segunda temporada. Espero que vocês aproveitem muito com a gente, porque temos muitas expectativas. Está demais essa segunda temporada. Muito boa mesmo. Os temas maravilhosos, os profissionais que vão vir, a gente pode sugar bastante. Né? Vocês vão aproveitar, viu? Gente, muitíssimo obrigada. E aí, a gente aguarda vocês no próximo episódio.